Olá pessoal, vamos aqui ver algumas questões do ENAD, prova de administração, questão 30, ENAD 2015. Bom, a primeira questão é a seguinte: a análise do ponto de equilíbrio da empresa revela o nível de vendas necessário para cobrir as despesas operacionais. Nesse sentido, é possível avaliar a rentabilidade associada aos níveis de venda da empresa. O ponto de equilíbrio é calculado pela fórmula a seguir. O ponto de equilíbrio vai ser igual ao custo fixo dividido pela diferença entre o preço de venda unitário e o custo variável unitário. Utilizando a fórmula, o gerente financeiro da empresa quer verificar qual será o efeito sobre o ponto de equilíbrio do aumento ou diminuição, separadamente do custo operacional fixo, do preço do produto e do custo variável unitário, bem como de todas as variáveis ao mesmo tempo. Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir. Bom, aqui temos uma fórmula para o ponto de equilíbrio, que é dada em função do custo fixo dividido pelo preço de venda unitário e o preço variável unitário. Nesta fórmula observamos o seguinte: o preço de equilíbrio ele é diretamente proporcional ao custo fixo, é inversamente proporcional ao preço de venda unitário e é diretamente proporcional ao custo variável unitário. Isso quer dizer o seguinte: como o custo fixo e o ponto de equilíbrio são diretamente proporcionais, quando o custo fixo aumenta, o ponto de equilíbrio também aumenta. Já o preço de venda unitário ele é inversamente proporcional ao ponto de equilíbrio. Isso quer dizer que quando o preço de venda unitário cresce, o ponto de equilíbrio diminui e vice-versa. E o custo variável unitário é diretamente proporcional ao ponto de equilíbrio. Isso quer dizer que quando o custo variável unitário aumenta, o ponto de equilíbrio também aumenta. Então, com isso, podemos verificar se as afirmações aqui são verdadeiras ou falsas. A primeira é a seguinte: se apenas o custo operacional fixo aumentar, então, se apenas esse custo fixo aumentar, o ponto de equilíbrio da firma será reduzido, uma vez que o custo operacional fixo não afeta os meios da produção da empresa. Isso é falso. Quando o custo fixo aumenta, o ponto de equilíbrio também aumenta, porque são diretamente proporcionais. Essa primeira aqui vai ser falsa. A segunda afirmação: se apenas o preço do produto da empresa aumentar, o ponto de equilíbrio da firma será reduzido, porque será possível vender quantidade menor de produtos para cobrir as despesas operacionais. Então, se o preço do produto da empresa aumentar, que é esse caso aqui, se aumentar, o ponto de equilíbrio da firma será reduzido. Isso é verdade, porque são inversamente proporcional. Se o preço de venda aumentar, o ponto de equilíbrio vai diminuir. Então, essa segunda afirmação é verdadeira. A terceira afirmação: se apenas o custo variável unitário da empresa aumentar, o ponto de equilíbrio da firma aumentará também? Se o custo variável unitário aumentar, o ponto de equilíbrio também aumenta. Eles são diretamente proporcionais. Isso aqui é verdadeira. E na quarta afirmação diz o seguinte: se o custo operacional fixo, o preço do produto e o custo variável unitário da empresa aumentarem simultaneamente, o ponto de equilíbrio da firma não será alterado. Isso é falso, porque um aumento nessas variáveis aqui vai ocorrer uma mudança no ponto de equilíbrio. Ele não vai permanecer constante. Então, mesmo que todos aumentem, você vai ter um ponto de equilíbrio diferente. Então, essa afirmação é falsa. No caso, apenas a segunda e a terceira são verdadeiras. Resposta letra D.